Vídeo rápido para a gente falar de todo o setor. A gente vai falar de Vale, vamos falar de Gerdau, comentar os números da Semin, falar sobre dividendos e compras feitas por um dos maiores investidores de todos os tempos em ações brasileiras. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais e pela primeira vez um comentário para você que está focado em empresas cíclicas. A minha recomendação de leitura de hoje é esse livro daqui, O Mais Importante para o Investidor, que foi escrito pelo próprio Howard Marks, ele que também escreveu um livro muito famoso, Dominando o Ciclo de Mercado, tudo a ver com o vídeo de hoje. Ele é um dos investidores que eu mais admiro de longe, até mesmo no comportamental. Ele é uma pessoa muito inteligente, muito calma, muito paciente, e isso é de extrema importância para quem quer saber lidar com ciclos e empresas cíclicas. A gente comentou e estudou aqui os movimentos que ele fez, por exemplo, no Bradesco, que inclusive é a segunda maior posição brasileira de Howard Marks, se aproveitando de todo esse momento de baixa. Na carteira do canal a gente comprou bastante de maneira considerável e de lá para cá a gente já tem uma valorização de praticamente 30% só nessa posição. Abrimos a carteira e o portfólio dele e vimos empresa por empresa todas as brasileiras que ele tem no portfólio, e agora ele vem com mais um movimento. A gente vai começar pela Vale, que hoje sobe praticamente 2%. No acumulado do ano a situação é um pouco diferente. Em 2024 a empresa tem uma queda de quase 25%, e ele, que é um dos poucos gestores daqueles mega investidores que sempre olha aqui para o Brasil, ele sempre faz movimentos aqui, ele acabou de fazer mais um movimento. E comentário rápido é que, apesar disso ter um volume financeiro muito alto, a gente fala de milhões e milhões de dólares, para eles isso é considerado apenas como ajustes. A gente já vai ver esses números. A Howard Marks está dentro daquele nicho de investidores que também trabalham o Value Investing, com um número grande de ações em carteira, então uma carteira bem diversificada, e é o que a gente também replica na comunidade. Fica aqui o convite para você, caso você queira entender movimentos como esses, o porquê deles serem feitos, ter acesso à carteira do canal, planilha, material, a estratégia pronta de diversificação e aportes e gerenciamento de risco e estudo em cima de centenas de ativos. Ele reviu então algumas das posições dele no portfólio brasileiro. No segundo trimestre desse ano, eles venderam Itaú, Petrobras e Bradesco. E só a nível de informação, caso alguém esteja se questionando por que alguém faria isso, em todas essas operações ele teve um ganho considerável. Eu acompanho todos esses movimentos e isso é muito típico dele. Ele tem um comportamento muito específico. No caso do Bradesco, por exemplo, a gente fala de apenas 1% da posição inteira que ele tem no banco. E aí, curiosamente, ele começa a ter algo que a gente estudou há muito pouco tempo na nossa comunidade, que o título do vídeo, inclusive, era contrassenso. Ele sai de algumas posições mais visadas no momento, que são as mais batidas recentemente. Focando aqui nas comoditizadas, com exceção aqui da Gerdau, que é uma entrada nova e ele não possuía, Marx ele aumentou a posição em cima dessas empresas. No caso da Gerdau, ela ocupa hoje uma posição de 0,37%. Comprou aproximadamente 6 milhões de ações, e no caso da Vale, a gente teve algo um pouco mais relevante. Ele aumentou a posição em 11%, comprou 1,24 milhões de ações e hoje ela já representa quase 3% na carteira total dele. Então aqui a gente já tem algo mais relevante. Ele já é investidor da Vale há um tempo considerável e ela hoje é a oitava maior posição da gestora toda. No caso da Braskem e da Azul, também aumentou posição, um avanço de 20% e 30% respectivamente, mas olha a representatividade: Braskem apenas 0,3% e Azul apenas 0,20%. Então elas têm uma representatividade muito pequena, mas vale lembrar que o valor agregado disso daqui ele é imenso. Se a gente pegar, por exemplo, a posição da Vale, que é de 12,7 milhões de ações, vamos trazer isso daqui para a nossa realidade e vamos calcular isso daqui em reais. A empresa é cotada hoje a R$ 56 aproximadamente, a gente teria mais de 700 milhões de reais. Ao continuar nessa batida, a gente fala de um investimento de R$ 1 bilhão apenas em uma empresa cíclica. Na segunda posição ele tem Bradesco. Bradesco a gente já fala há muito tempo, ele vai se usar muito no contrassenso, ele sempre foi muito reconhecido por isso. O mercado como um todo está pessimista, não só com as ações da Vale, com o setor como um todo. O BTG aqui é só um exemplo, todas as outras casas têm uma recomendação muito parecida, ou a recomendação é neutra, ou a recomendação é de venda. Hoje a empresa é negociada a R$ 58, longe da máxima de 52 semanas, e o dividend yield atual está acima dos 12%.
Falar agora da Gerdau, uma empresa que também é do setor e que a partir de agora também é mais uma aposta de Howard Marks. A gente tem uma queda de 12% nos últimos 12 meses. Inclusive, só comentar rapidinho, a gente fez um vídeo muito interessante nesse final de semana, um vídeo de quase 30 minutos, todo baseado em estudo, para tentar ajudar a dúvida que muita gente tem, se vale mais a pena investir na holding, se vale mais a pena alocar capital na investida. Foi algo muito bacana, a gente comparou Vale, Bradespar, Gerdau, Goal 4, IGGBR4, Itaú, Itaúsa, tinha Cosan, tinha Klabin, foi um comparativo muito completo. E caso você também tenha essa dúvida de qual delas faz mais sentido investir o seu dinheiro, vale muito a pena, assim que acabar aqui, você dar uma olhada nesse vídeo. De todas as empresas que a gente está falando aqui no segundo trimestre, ela é a que trouxe os piores números, mas com um cenário macro não tão interessante, com toda essa questão também da importação de produtos de fora, o mercado começa a ter uma visão um pouco mais positiva para a empresa. A gente vai ver alguns comentários. No caso da XP, por exemplo, o resultado que ela trouxe foi neutro, porque o EBITDA veio um pouco abaixo do consenso. No caso do Itaú BBA, eles também veio o resultado como neutro, muito em linha com a estimativa do banco. Apesar de um resultado fraco, a qualidade foi um pouco melhor. A XP tem recomendação de compra, o Itaú a mesma coisa, recomendação de compra e preço-alvo de R$ 24,00. E para finalizar, Genial, também com recomendação de compra para Gerdau. Ainda no caso do Itaú, que vale sempre a pena levar em consideração, a Gerdau ela é barata, paga dividendos e é, na opinião deles, a melhor opção de toda a América Latina no setor. Eles acreditam que o resultado do segundo trimestre marca um ponto de virada no EBITDA da companhia, com a melhora da margem, principalmente por conta da redução de custos. Até que eu concordo plenamente, o trabalho que ela fez interno foi muito bom e a linha final, o lucro líquido, só não foi pior por causa desse trabalho que a empresa vem fazendo. Isso melhora a geração de caixa, que no final das contas é o que interessa para o sócio quando a gente fala de pagamento de dividendos. Não só isso, ela ainda tem um programa de recompras que ela anunciou na data de divulgação. Então, na opinião deles, a gente tem uma empresa barata, que paga dividendos, com uma boa geração de caixa, com bom controle de custos, que está com um bom programa de recompra de ações. Isso tudo gera valor ao acionista, mas colocar ela como a principal escolha, principalmente aqui na parte de mineração, aí no comentário pessoal eu tenho minhas dúvidas, talvez olhando para a questão preço faça algum sentido, mas qualidade de empresa, a gente não precisa nem falar da Vale. A gente pode falar de concorrentes que também são menores e que entregam números melhores. Falando de dividendos, a gente teve tanto o GGBR4 quanto o GOL 4 anunciando dividendos que muito provavelmente já está na conta de vocês. No caso da Gerdau, a gente tem 12 centavos por ação e no caso da metalúrgica Gerdau GOL 4 é para cair na conta 8 centavos por ação. GGBR4 cotada a R$18, tem um yield de 5,30%, cai praticamente 10% no último ano, e GOL 4 quase na casa de R$11, com um dividend yield bem maior, próximo a 12%. Está muito próximo, faz todo sentido aquele estudo que a gente fez, sempre comparando as holdings com as investidas. Nesse caso, a gente vê de novo a holding pagando muito mais do que as empresas em que ela investe. Fala agora de Semin CSN Mineração, que disparou recentemente, não só esses 4% de hoje, ela estava cotada próximo de R$ 4,80 e hoje ela já está na casa de R$ 5,50. E mesmo com toda essa valorização, ela é mais uma ação do setor, que só em 2024 a gente já tem uma queda de mais de 30%. Ela era negociada na casa de R$ 8,00, já tocou a casa dos R$ 4,00 esse ano. E no segundo trimestre de todas essas empresas, ela é a que trouxe o melhor resultado. A gente tem um ou outro ponto negativo, mas na parte de custos e uma melhora no resultado financeiro, jogaram o lucro lá para cima, ela está muito bem operacionalmente. Nesse trimestre a empresa lucrou R$ 1,5 bilhão, uma alta de 170% quando a gente compara ao segundo trimestre do ano passado. Na comparação trimestral, o EBITDA cresceu, a margem cresceu, mas o destaque positivo ele fica para cá. O custo de produtos ele cresceu menos de 3% no período e o resultado financeiro desse trimestre ele ficou positivo em mais de R$ 400 milhões. A receita melhorou, a variação cambial é algo que ajuda muito a Semin, e no final das contas ela teve um FCL positivo de quase R$ 1,2 bilhões. Ela foi uma máquina de fazer dinheiro nesse segundo trimestre. Olhar um pouco para os números da empresa, ela é uma empresa que eu gosto bastante, em um setor que eu gosto bastante, e além do mais ela também é uma small cap, e isso dá a ela potencial de crescimento. Esse foi o melhor resultado próprio da empresa quando a gente olha para a produção própria desde 2016.
O volume de vendas melhorou e quando a gente combina essa melhora no volume de vendas com uma diminuição de custos, isso jogou a margem lá para cima próximo de 50%. Com isso a gente teve um excelente fluxo de caixa e melhorou aquilo que já era bom. A posição de caixa líquido da empresa está beirando 3 bilhões de reais, mas a gente já vai chegar na parte da dívida. A produção ela teve uma pequena queda, 6% na comparação anual, mas o destaque fica aqui nessa parte verde escuro. A produção própria subiu bastante e com isso a empresa consegue controlar mais preço, consegue controlar mais custos. Na comparação anual, a gente tem uma queda pequena tanto na venda quanto na receita, e essa alta toda ela se dá por essa melhora trimestral. O mercado vê que a empresa entrega bons números, que operacionalmente ela ainda está muito bem. É um movimento normal, principalmente falando de empresas cíclicas, e muito disso se reflete aqui, custo e margem. A diminuição de custo ela foi muito forte, mais de 30% na comparação anual, e a empresa também vendeu mais, ela vendeu mais do que o próprio mercado esperava, e quando a gente combina isso, tanto a EBITDA quanto a margem EBITDA, elas vão lá em cima. A gente teve uma alta de 50% na comparação anual, 40% na comparação trimestral. A empresa trouxe um fluxo de caixa muito bom, isso aumentou inclusive disponibilidades e melhorou aquilo que já era ótimo. Quando a gente olha para a dívida da empresa, que eu faço sempre questão de trazer a importância disso daqui, no caso de cíclicas a gente tem que acompanhar ainda mais, porque nos momentos de alta geralmente está tudo ótimo, todo mundo feliz, mas em momentos de crise e recessão, essas empresas elas perdem muito receita. A gente tem empresas menores, cíclicas, que elas chegam a perder 70%, 80% de toda a sua receita. Para sobreviver e passar por isso, elas têm que estar com um fluxo de caixa muito bem gerido, tem que ter uma dívida muito bem controlada, e esse talvez seja um dos pontos mais positivos que eu vejo na CSN. Gestão da empresa e gestão de caixa. No cronograma de amortização dela, a gente tem tudo isso de dívida para ser pago até lá em 2040. Mas quando a gente olha para a relação de dívida, para a alavancagem, que é a dívida líquida versus o EBITDA, ela tem uma relação negativa de 0,32. Toda empresa que tem essa relação negativa, esse é o melhor cenário possível. O que isso quer dizer? Que caso a empresa pegue tudo isso que ela tem em disponibilidade hoje, ela não só quita toda essa dívida, o que já é algo raro para toda e qualquer empresa, que ela ainda teria um saldo positivo aqui. Isso traz tranquilidade para o sócio, saber que ele tem uma boa empresa, saber que ela é uma empresa bem gerida. Isso também é reflexo da gestão e das pessoas que estão lá. A Semin chegou a ser negociada na casa dos R$ 4, vale lembrar que esses valores eles sempre são descontados, e ela tem um dividend yield próximo a 10%. Saí do modo apresentação, vim para cá que fica mais fácil e dinâmico de mostrar. A maneira mais fácil de se olhar para todas essas empresas é sempre olhar para a commodity a que ela é ligada. Aqui a gente fala do minério de ferro, e mesmo que muita gente possa questionar que Gerdau, por exemplo, não é diretamente ligada, aqui a gente teria Vale e Semin, eu sempre gosto de comentar que isso não existe. Geralmente o setor puxa o setor. O pessoal comenta bastante isso no caso da Klabin, né? Tanto ela como Irani, por elas já terem um portfólio um pouco mais diversificado, o pessoal acredita que elas não seguem a commodity, mas eu sempre trago o gráfico do papel e celulose e elas sempre seguem a commodity. Aqui é a mesma coisa. Tá na tela Goal4, GGBR4 e Vale. O movimento das três ele é praticamente idêntico. Quando uma cai, as outras caem. Quando uma sobe, as outras sobem. Isso porque elas seguem o minério de ferro. Vou trazer o minério de ferro para a tela agora. Aqui essa linha em azul e o movimento é exatamente o mesmo. Quando o minério de ferro sobe, todas elas sobem, mesmo aquelas em que o minério de ferro não é o produto final. Quando o minério de ferro cai, todas elas caem, e essa é a maneira mais fácil de se olhar para essas empresas. Acaba sendo, além de olhar para o operacional, olhar para o macro, clientes, e aqui principalmente a gente fala de China. Quando a gente traz a Semin, que é essa linha em vermelho, apesar dela ter um IPO muito recente, a situação ela ainda é a mesma. Quando o minério de ferro cai, as outras caem, ela também cai. E o movimento delas, ele é muito parecido. Deixando na tela só Semin, Vale e minério de ferro, as duas, elas sempre vão seguir. Quando a gente tem uma alta dessa no minério de ferro, a mesma coisa acontece tanto com Semin como com Vale. Todas elas são extremamente dependentes do mercado da China, principalmente imobiliário, e na segunda posição fica o mercado automotivo. E para finalizar o vídeo de hoje, fica aqui a recomendação de Howard Marks, sem fórmulas mágicas, muito voltado ao comportamental. Isso aqui é leitura obrigatória para o investidor. Deixa no comentário se gostaram ou não, já fazia algum tempo que a gente não passava pelo setor como um todo. Deixa também se são sócios de alguma dessas empresas ou não. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto, e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão, e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.